Nossa Bíblia em Provérbios 22, versículo 6. Hoje o dia foi bem agitado com as festividades aí, né? Café da manhã foi recheado, depois o almoço. O Mateus, ele aumentou uns quilinhos. Provérbios 22, versículo 6. É um versículo bem conhecido. E eu gostaria de frisar algo aqui. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então é um texto muito usado, né, por dentro dessa coisa de ensino. E eu estava pensando sobre Dia dos Pais e não tem como você esquecer que um dos papéis, né, do pai e da mãe também, mas do pai é de ensinar. Então nós temos filhos, nós temos que ensiná-los o caminho que eles devem andar. Né? E interessante que aqui o texto fala que ele vai ser ensinado e ainda quando velho, ele não vai se desviar desse caminho que ele aprendeu a andar. Só que tem um detalhe interessante, né, que foge do contexto desse texto aqui e entra para o contexto do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele quebra essa coisa aqui do ainda quando for velho, ele não vai se desviar do caminho que ele aprendeu. Né? Só o Evangelho de Cristo pode quebrar essa coisa. Então vamos supor aí que você teve um mau pai, um pai que te ensinou coisas erradas. Talvez um pai que o caminho que ele te levou a trilhar, né, a seguir, era um mau caminho. Né? Talvez o caminho da bebida, talvez o caminho do cigarro, talvez o caminho da prostituição, né, da imoralidade, seja o que for. Né? Então existem pais que conduzem seus filhos para esse tipo de caminho. E a criança, ela aprende, ela desenvolve a mentalidade por dentro daquilo ali. Talvez o caminho da mentira, talvez o caminho da preguiça. Né? Então a vida, ela é cheia de caminhos. Né? Ela tem direções que as pessoas seguem e os filhos acabam entrando nessa aí, né? Sem culpa nenhuma. Mas quando elas se veem adultas, muitas vezes elas se encontram, né, diante desse dilema, que é a convicção do pecado, a convicção, né, da justiça e do juízo de Deus, que o Espírito de Deus traz. E o Evangelho, ele quebra esse ciclo de ensino de um caminho torto e apresenta para nós, e nos apresentou um caminho novo, um caminho diferente. Então, e nos apresentou também um padrão de pai, né? Deus Pai. Então, Deus Pai, ele tem um caminho para nós. Eu gostaria que a gente deixasse isso claro. A Mari usou uma ilustração aí de uma pessoa que se perdeu no caminho bom, né? E depois acabou voltando praticamente como um filho pródigo. Mas voltou, graças a Deus. Então, existem caminhos realmente que são difíceis de sair, mas o Evangelho é a fórmula, é a receita. Esse é o segredo. Então, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo fez tudo o que ele fez, né, para encher o nosso coração de fé, de esperança, né, de gratidão, para nos conduzir um novo caminho. Então, Jesus, ele trouxe um novo caminho. Nós vimos aqui os nossos atores, né, deixaram o caminho da pescaria de peixes para seguir o caminho da pescaria de homens. Então, o Evangelho mudou a vida daquelas pessoas ali. Os discípulos de Cristo foram transformados. Então, nesse sentido, eu gostaria que você pensasse nesse texto, de que realmente muitas pessoas são ensinadas num caminho e depois dificilmente elas saem daquele caminho, até encontrar Cristo. Então, eu penso assim, se você conhece pessoas que foram ensinadas, né, quando crianças, num caminho mau, e talvez hoje já são adultos ou até velhos e continuam nesse caminho mau, como diz esse texto aqui, ora por essa pessoa. Ajuda essa pessoa a encontrar o caminho da salvação, o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Tem outro texto que eu gostaria de ler, fica em Salmos 103, e aqui mostra um pouquinho sobre esse Pai, né, esse Deus Pai.
Salmo 103, o versículo 13 ao 18. Nós não temos muito tempo para falar tudo que eu queria falar, mas eu vou ler o texto e depois você medita em casa, né, ou amanhã no seu devocional, no momento que você for tirar para ler a Bíblia. E pensa sobre isso aqui. O versículo 13 ao 18 diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então aqui, a palavra de Deus ela nos apresenta um padrão de pai que se compadece dos seus filhos. Deus também nos apresenta um Deus de misericórdia, né? Então, um Deus que está o tempo todo olhando para nós, né? E sentindo essa misericórdia, vivendo essa misericórdia, trabalhando para o retorno de seja de quem for. Então, Ele está trabalhando para nos guardar, Ele está trabalhando para nos ensinar, mas Ele tem um caminho. Tem um caminho para cada um de nós. E nós, como pais, nós devemos ensinar esse caminho para os nossos filhos. Nós temos essa responsabilidade. E assim, algumas coisas que eu anotei, só um resumo mesmo daquilo que eu queria falar, e ia gastar bastante tempo. Mas por dentro dessa parte aqui do versículo 17 e do 18, eu acredito que nós temos que ensinar para os nossos filhos que nós temos um Pai misericordioso que é Deus. Que está pronto a nos perdoar, está pronto a nos conduzir, pronto a nos ensinar, nos exortar, a fazer tudo que for necessário por cada um de nós. Nossos filhos têm que aprender isso. Eles precisam entender, ou discernir quem é Deus. Então é responsabilidade nossa, conduzi-los nesse caminho de conhecimento de Deus. Então, rapaz, nós temos que fazer isso. Precisamos ler a Bíblia para os nossos filhos, ou com os nossos filhos, ou incentivá-los a ler. Agora, uma coisa que é interessante nós temos que pensar, o melhor ensino é o exemplo. Então eu penso assim, se teu filho nunca te vê você lendo a Bíblia ou lendo livros, como que ele vai ler? Então, o exemplo faz muita diferença. Um tempo atrás, o pastor Highlander lá de Guarapari, ele postou uma foto, aí está ele lendo um livro, e do lado dele está o filho dele e a outra filha lendo um livro, cada um lendo um livro do lado dele. E daí ele falando sobre essa coisa do discipulado, do exemplo. Então eles leem voluntariamente porque o veem o pai lendo. Então nós devemos fazer isso, nós devemos dar esse exemplo para os nossos filhos. Eles devem nos ver lendo. Caso contrário, vai cair naquela velha história, do pai que fuma e fala para o filho: você não deve fumar. Passa os anos e o filho vai estar fumando. Então, o que a gente faz, o que as pessoas fazem, às vezes fala muito mais alto do que as palavras. O exemplo, o testemunho. É a mesma coisa se você não é dizimista, como que você quer que seu filho seja? Se você não é fiel a Deus, como você quer que o seu filho seja? Todas as coisas. Você não é um homem de fé, uma mulher de fé, mas quer que seu filho seja. Você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e quer que seu filho, sua filha seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não vai dar certo. Então, começa na gente, a responsabilidade está sobre nós. Então, nós devemos ensinar sobre esse Deus que é um Pai misericordioso. E outra coisa, esses valores de Deus são eternos, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Então, nós temos que ensinar a temer o Senhor, a amar o Senhor, e sobre os valores de Deus que são eternos. Não acaba, a misericórdia de Deus não acaba. Então, de eternidade a eternidade, Ele está vivendo seus princípios, seus valores, seus preceitos, de eternidade a eternidade. Se a gente vai obedecer ou não, Ele está obedecendo, Ele está vivendo de acordo com as regras, como deve ser. E outra coisa, nós temos um Deus que é nosso Pai,
e que é um Deus justo, e Ele age com a mais perfeita justiça o tempo todo. Então, quando Ele aplica a justiça, quando Ele está vivendo o proceder, o modo de pensar, o modo de planejar as coisas, sempre de um modo mais justo possível. Então, Deus Ele age com justiça. Né? E Ele fala sobre isso aqui, ó. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, isso vai passar de geração a justiça de Deus sobre aqueles que temem ao Senhor. E aí ele fala no versículo 18, né? Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então nós temos que ensinar nossos filhos a obediência, a obedecer a Deus, a cumprir, né, com a palavra de Deus, a guardar os mandamentos do Senhor e viver de acordo com aquilo ali. Caminhos que nós podemos ensinar para os nossos filhos. Eu gostaria que você pensasse sobre essas coisas. Então, devemos ser obedientes e ensinar nossos filhos a obedecer a Deus. É muito importante. Então, um texto tão curto, mas ele tem várias coisas que a gente poderia tirar daqui. Então, olha o versículo 13 e pensa sobre isso. Nós já passamos exatamente por isso aqui muitas vezes. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe do que nós somos feitos. Ele conhece. Ele sabe, Ele conhece todo tipo de fraqueza, o que for que você tem. Ele sabe e Ele está agindo, né, dessa maneira aqui, ó. Ele se compadece de seus filhos. Ele se compadece de cada um de nós. Então nós não devemos tirar isso da nossa mente, do nosso coração. Um Deus de misericórdia eterna, que se compadece de nós, que age com justiça e que está trabalhando para nos manter no seu caminho. É assim que nós devemos conduzir nossa família também. Nossa vida e de nossos filhos, né, e de todas as pessoas que a gente tiver oportunidade de influenciar e de ensinar.